Salve, Fenômeno Azul! Boa madrugada, né? Não tem como a gente fazer live agora, tô gravando esse vídeo aqui, olha só como são as coisas, coincidência, né? Meia-noite e 33, esse 33 persegue a gente. O meu tabu no Mangueirão continua, né? 5 anos e meio sem saber o que é perder no Mangueirão. Remo quer ganhar? Só levar o Theo lá pro estádio. Mangueirão a gente não perde. E o Clube do Remo venceu mais uma partida contra um postulante ao acesso à Série A. Mais um. Depois do América, agora o Coritiba. Mostrando que será praticamente um dos times mais difíceis de se bater dentro de casa. Vamos fazer uma análise aqui bem breve, bem resumida, até porque amanhã tem live. Tá? Amanhã tem vídeo e amanhã tem live. Amanhã não, mais tarde tem vídeo e live. Dá pra fazer live agora meia-noite e 33, vai ficar complicado. Amanhã tem trabalho. Mas a gente vai resumir aqui e no decorrer vocês vão pegando aqui essa live e espalhando nos grupos de WhatsApp e comentando aí embaixo. A felicidade estampa o rosto dos torcedores do Clube do Remo. O que a gente viu hoje no Mangueirão, primeiramente, antes da gente falar da torcida, antes da gente falar do clube, perdão, do time do jogo, a gente tem que falar da torcida do Clube do Remo. A torcida do Clube do Remo, de uma vez por todas, aprendeu a torcer. A torcida não vaiou o time quando estava levando pressão. Bola na trave, a torcida não vaiou. O que a torcida do Clube do Remo fez hoje foi além do que já tinha feito contra o América Mineiro no Mangueirão. Aplaudiu, torceu, fez uma festa como já estamos acostumados a fazer. Porém agora de forma mais inteligente. Apoiando e entendendo o momento da partida. Isso é muito importante, é o que a gente sempre fala. O torcedor do Remo, ele é o 12º jogador. E ganhar do Clube do Remo dentro de casa, para as outras 17 equipes que o Remo vai enfrentar, vai ser muito difícil. Tirar ponto do Remo no Mangueirão vai ser muito difícil. A atmosfera que se tornou da comissão técnica, jogadores e a torcida, ela está em plena evolução. E isso passa das arquibancadas, as cadeiras, direto para dentro de campo nas 4 linhas. A torcida do Clube do Remo mais uma vez está de parabéns. E isso aí só tende a aumentar o número de torcedores dentro de campo, dentro do estádio, porque a torcida já viu que o Remo vai ser carne de cabeça para muitos clubes da Série B. Parabéns ao torcedor azulino, me incluo no meio, estava lá, tô até um pouco rouco. Foi um jogo daqueles emocionantes, aonde pela vontade do Remo, pela volúpia, pela inteligência tática do Daniel Paulista, o Remo não merecia o empate. E os deuses do futebol sorriram ao lado do Fenômeno Azul e ao lado do Clube do Remo. Vamos analisar um pouquinho a partida. Ninguém imaginava que o Dodô fosse entrar no meio-campo do Clube do Remo. Daniel Paulista imaginou uma coisa, e o que ele imaginou, que seriam 2 volantes marcando mais aqui atrás, né? O Luan e o Jades, e o Dodô solto, com o recuo do Pedro Rocha num lado e o Jantos do outro. Isso não aconteceu. O meio campo do Remo ficou um buraco. E aí eu quero abrir um parênteses. Abre parênteses. O time do Coritiba me surpreendeu de forma positiva. Eu assisti as 3 partidas do Coritiba, até pra gente poder falar aqui. E eu falei, né, no pré-jogo, nos vídeos, quais eram as qualidades e quais eram os defeitos do time do Coritiba. Coritiba hoje, apesar de ter perdido para o Clube do Remo, fez a sua melhor partida na Série B. Hoje o Coritiba jogou mais do que jogou contra ganhou o Chapecoense fora de casa. Hoje o Coritiba jogou mais de quando ganhou do Vila Nova dentro de casa, uma partida chata pra caramba. E hoje o Coritiba jogou mais no empate, onde saiu vaiado dentro de casa, com um jogador a mais contra o Novo Horizontino. Coritiba fez a sua melhor partida. Um time que sai tocando a bola, um time que tem o Josué, um camisa 10, como poucos clubes têm nessa Série B, não marca, não volta para fazer recomposição, mas com a bola no pé é o maestro, acha aquela bola onde poucos jogadores conseguem enxergar. Bate muito bem de fora da área, isso aí a gente já sabia, né? E fez uma partida excelente, né? Diria que o craque do Coritiba foi o Josué, não foi o craque da partida, mas o craque do Coritiba foi o Josué, muito bom jogador. A zaga tentando sair jogando, um time que não cruza a bola por cruzar, cruza com eficiência, um time que toca a bola de um lado para o outro. Não teve eficiência pela falta do Della Torre, pela falta do Nicolas Careca, que não é lá esse grande jogador, mas é melhor do que estava em campo.
E nós falávamos isso no vídeo do pré-jogo. Que foi que eu falei? O Curitiba vai ter muitas dificuldades no ataque. É um time que se defende bem, é um time que ataca até o terceiro terço, mas não consegue concluir. E ainda mais sem os seus atacantes titulares. Não é à toa que o Curitiba fez poucos gols. Se não me engano, 2 gols só na competição, né? 3 gols na competição. Um de pênalti contra o Vila Nova, né? E 2 normais aí. Então, só apenas 3 gols, se eu não me engano. Então, é um ataque pouco eficiente com os titulares, aí imagina com os reservas. Isso foi bom para o Clube do Remo. E uma noite inspirada, falando do nosso lado agora, do Marcelo Rangel. Mais uma. Né? Mais uma. Para quem critica o Rangel, pessoal, segura um pouco aí. Falhou no jogo contra o Botafogo? Falhou, isso tem que ser dito. Mas é um cara que tem muito crédito com a camisa azulina. Um dos destaques da partida, primordial para que o Clube do Remo saísse vitorioso no primeiro tempo, onde no segundo tempo terminou 0-0 e o Remo saiu vitorioso. Né? Tem aí seus defeitos para sair da área e tal. Na reposição, mais debaixo das traves, lembra um pouco ali o Vinícius, muito seguro, faz milagres, né? Mas enfim, não estamos aqui para falar de defeitos e sim das suas qualidades. Marcelinho, pessoal. Mostrando que é o Marcelinho da Série B 2024, na Chapecoense. Muito bom. Na linha de fundo, a jogada começou com ele e o Janderson, assim como foi contra o América Mineiro. Um jogador agudo e um jogador que teve muito trabalho hoje, porque 90% do ataque do Coritiba se concentrava do lado esquerdo do Coritiba e o lado direito do Clube do Remo. E mesmo assim ele não deixou a desejar. E olha que estava sem cobertura do Jadson hoje. Marcelinho fez uma partida excelente, eu diria que foi top 5 hoje. Klaus, em alguns momentos ele dá, né, uma titubeada ali, ele meio que se desconcentra, mas é um bom zagueiro, sim. É um zagueiro que tem nível de Série B, mas eu ainda vejo o Camutanga sendo titular no lugar dele. Isso aí é questão de tempo. E eu estou antecipando isso aqui para vocês, isso vai acontecer. Mas uma partida muito segura, uma partida muito ok por cima, então ganhou todas. O que falar do seu companheiro, Reinaldo, hein? Rapaz, do que tinha torcedor do Remo pedindo a saída do Reinaldo e um amigo aqui, né? Calma, pessoal, já viu o Reinaldo jogar. O Reinaldo é um zagueiro canhoto, que é raro hoje em dia, e um zagueiro sério. Ele precisa de ritmo de jogo, de sequência. O Reinaldo fez uma partidaça. Partidaça que o Reinaldo fez hoje. Jogou muito contra o América Mineiro, jogou muito contra o Botafogo e hoje jogou um absurdo. Não perdeu uma bola para o atacante Renier do Coritiba, rápido, serelepe, canhoto, né, que normalmente corta para dentro com a perna direita do Reinaldo. Um zagueiraço, capitão, comandou. Tempo que a gente não via aqui um zagueiro canhoto esbanjando a qualidade e a seriedade do Reinaldo. Também top 5, que eu vou falar daqui a pouco. Coyote, né? Demorou a entrar. Fez uma estreia horrível no Repá. Desde lá então, aumentando o nível, com bons cruzamentos, consciente. O físico do Coyote está excelente. Corre o jogo todo, joga o jogo todo. Infelizmente está fora, né? Na partida contra o Criciúma, 3 amarelos. E aí a gente vai ter que ter o Sávio, apoiar o Sávio, porque é o único que tem para lateral esquerda. Mas uma partida muito segura do Coyote. Vamos para o meio campo. O meio campo do Remo foi dominado no primeiro tempo. Infelizmente, a entrada do Dodô foi um erro do treinador, sim. Mas esse erro dele logo corrigido no primeiro tempo. Lembrando que é um treinador que consegue enxergar antes. Normalmente os treinadores levam um gol ou vão para o segundo tempo, mais 15 minutos do segundo tempo, a vaca já vai pro brejo e eles mexem. Não, ele não esperou. Ele fez a leitura ali com o seu auxiliar e o Despedro. Eu tava ali na cadeira, eu vi, né? Chamou o substituto para o Dodô, né? Que foi o Pavani, que fez o Clube do Remo ficar um pouco mais leve na partida. Dodô não foi tão bem na partida, sim, mas eu não vou aqui queimar o jogador. A gente percebe que ele tá fora de ritmo de jogo ainda, sem físico. E o físico que ele tem não é o físico que a Série B exige, né? Infelizmente. Vamos colocar um pouco mais atrás aqui, Luan, né? Não fez uma partida também legal, meio perdida, mas também sobrecarregado através da falta de marcação do Dodô, espaço no meio campo. E aí a gente passa pro Jadson. Jadson fez o primeiro tempo horroroso com a camisa do Clube do Remo. Errando tudo, fora de sintonia, talvez uma das piores partidas com a camisa do Remo. Foi horrível contra o Botafogo de São Paulo. Acredito que a contusão dele, né, atrapalhou bastante. Mas a gente sabe da qualidade do Jadson. É um jogador diferente.
para nível de Série B também. O físico e a contusão deixou ele assim. Tanto prova que no segundo tempo, a partir dos 15 minutos, com a entrada do Pavani, ele se recuperou e fez sim aquela partida próximo do Jadson que a gente conhece. Inclusive, salvou um gol aos 42 minutos do segundo tempo. Ele veio correndo, né, do meio campo, ele já estava estafado, mas colocou o coração na ponta da chuteira e conseguiu, inclusive, chegar na frente do atacante do Coritiba, que tinha acabado de entrar, e aí, né, sofreu a falta, salvando o Remo de levar um empate que seria injusto para toda a inteligência tática do Daniel Paulista, para o esforço dos jogadores que superaram hoje a melhor partida que o Coritiba fez e uma das melhores partidas que eu vi na Série B, tanto o Remo quanto o Coritiba desempenharam. E aí a gente tem que voltar para falar um pouco mais agora do ataque. Janderson, olha, vigor físico, um leão dentro de campo, foi premiado com uma assistência primordial. Tocou a bola com o Marcelinho, foi na linha de fundo, levantou a cabeça, esperou o zagueiro recuar. Quando o zagueiro recuou, ele deu um tapa para trás. Se é um louco, cruza a bola de qualquer maneira. E aí Pedro Rocha chegou colocando na gaveta. Nem o Tafarel e o Dida no auge pegaria aquela bola. Vamos passar aqui agora para o Pedro Rocha, meus amigos. É o jogador diferente. Talvez seja um dos top 5 da Série B, eu tô falando de todos os clubes. É um jogador diferente, com a bola no pé e sem a bola no pé, muito inteligente, cortando espaços, encurtando o caminho. E quando tá na frente do gol, é letal. Basta uma oportunidade para o nosso artilheiro do Clube do Remo e artilheiro da Série B. Parabéns à paciência da diretoria em acreditar no jogador, que foi banco no Campeonato Paraense. Mas na Série B é um dos principais jogadores da competição. Letal, inteligente taticamente e o físico melhorando cada vez mais. Hoje foi até o final da partida. Deu um passe primordial para o Viseu, que errou um gol na cara. Deu um outro passe para a esquerda para Dailton, um jogador diferente, sim. É o jogador que aparece no momento certo e quando aparece ele resolve a parada. Pedro Rocha resolvendo para o Clube do Remo no desafogo e nos momentos mais difíceis da partida. Vamos falar de Felipe Viseu. O Felipe Viseu eu vou colocar aqui como foi com o Coyote, como foi com o Marcelinho, como foi com o Pedro Rocha. Eu ainda vou ter mais um tempo de paciência com o Viseu. A gente vê que o Viseu não encaixou no Clube do Remo. O Viseu ainda não disse o que veio fazer. Essa camisa 33 eu acho que tinha que tirar do Viseu. Deixa guardada, dá outra camisa, dá 9 pro Viseu. Entendeu? Tira. A responsabilidade é muito grande. Nem o Eduardo Ramos conseguiu jogar. Quando tirou, ele conseguiu jogar. É muito peso. É um valor exorbitante que ele ganha. E o Viseu, infelizmente, não consegue fazer muita coisa. Até os 35 minutos do primeiro tempo, ele pegou umas bolas, sofreu umas faltas. Fez um pivô razoável. Depois, tudo que tentava errava. Um lance do Jadson, deu de calcanhar pra ele na área. Meu filho, bate, lona, no canto, mesmo que não fosse gol, mas daria trabalho ao goleiro do Coritiba. Ele foi querer fazer firula no jogo de 1-0, saiu vaiado merecidamente pela torcida do Remo, que eu já elogiei lá atrás, de parabéns. Os jogadores que entraram, né? O lateral direito, que entrou no lugar do Marcelinho, né? Muito bom, um lateral alto, né? Normalmente o lateral ele tem uma estatura média. Eu entendi a mexida do Daniel Paulista, que foi para ganhar a estatura, já que eles mexeram no time, colocaram 2 caras altos na área e cruzaram algumas bolas no final do jogo ali, principalmente de falta e de escanteio, tanto pelo lado esquerdo quanto no direito do Josué, camisa 10, muito bom jogador do Coritiba, né? Reforçou o lado direito, salvou um gol em cima da linha, né? Salvou um gol em cima da linha e deu sustentabilidade defensiva, mostrando que vai servir uma contratação do treinador, né? Madison entrou bem na partida, tentando, né, colar ali no Josué, né? Às vezes não conseguia porque ficava aquele espaço no meio campo pelo Pedro Rocha estar cansado, mas foi um jogador importante enquanto esteve em campo. O jogador Adailton também entrou, né? Aquele jogador do desafogo, né? Infelizmente não teve aquela oportunidade clara, porque o Adailton não é um cara de marcar, não é um cara de vir aqui atrás, é o cara do espaço livre. O espaço lá na frente ele pega, né? Dá aquele arranque, quase faz um gol ali numa enfiada do Jadson, né? Gol não, né? Ia varar de cara com o goleiro. O goleiro foi inteligente, saiu mais rápido, ele faria o segundo gol. Mas sempre aquele cara do desafogo, aquele cara que a torcida gosta, aquele cara que luta também, assim como o Janderson lutou a partida toda enquanto esteve em campo. Tivemos a entrada do Pavani, né? O Pavani, infelizmente, é um jogador que não consegue jogar desde o início da competição. O Pavani depende muito do seu físico. E o físico do Pavani parece que já está melhorando, né? Correu, fez aquela dupla que foi na Série C com o Jadson, de tabelas, de toque.
deu desafogo e deu outra cara ao time quando o Dodô saiu, né? Aqueles 30 minutos horríveis do Dodô, mas enfim. O Pavani entrou, deu uma sustentabilidade defensiva, não tanto ofensiva, mas defensiva, dando carrinho, ganhando algumas primeiras bolas, algumas segundas bolas, mostrando o Pavani de final de Série C, que não foi nem sombra nada. O Pavani não entrou no Remo nesses primeiros 4 meses e parece que agora está recuperando o físico e já está dizendo ali: professor, precisar de mim, posso ser um primeiro volante, segundo volante, estou aqui, né, para ajudar o clube do Remo. Isso é importante, quem ganha o Remo com a performance dos jogadores, né? Enfim, um conjunto da obra. O Remo foi muito bem taticamente, muito obediente taticamente, muito bem fisicamente. O Remo melhorou da água pro vinho, poderíamos dizer assim, está quase lá. Fisicamente, o time do Remo, como é um time reativo, pegou um time bom de bola, que propôs o jogo com qualidade, não foi à toa. O Remo conseguiu suportar a pressão de forma de qualidade física. E uma coisa que me chamou muita atenção hoje: as mexidas do Remo com as mexidas do Coritiba, mostrando o elenco. O Remo hoje, assim como o Botafogo de São Paulo também foi fora de casa, o Remo, as mexidas do Remo surtiram mais efeito que seu adversário. O Coritiba mexeu, não deu tanto resultado. No Remo deu resultado. E amanhã eu vou explicar mais com a mesa tática. O Botafogo de São Paulo deu mais resultado com o Botafogo de São Paulo. Isto é elenco. O Remo não está em 4º lugar, invicto na competição. Só tem 5 times invictos de 20. Ou seja, 3/4 já caíram. E o Remo, 2, né? Pegou o coelho e pegou uma coxinha aí, e cerrou no meio. E o Remo continua invicto, com 2 vitórias em casa, 2 empates. Uma live atrás eu falei, lembra o Givanildo? Você lembra do Givanildo? O Daniel Paulista já tá lembrando ele. Sabe sofrer, sabe jogar fora e dentro de casa. Em casa não negocia, fatal, faz gol. Fora de casa, chegando próximo essa vitória. Uma hora vai chegar essa vitória. Assim como também vai chegar a derrota do Remo. Não vai perder uma hora, tá, pessoal? Vocês têm que se preparar para isso. É só escutar mais a gente aqui, que a gente vai para preparar vocês para isso aqui. Mas isso aqui é assunto para live. Primeiro tempo do clube do Remo. Fatal. A palavra que eu posso dizer é fatal. Teve uma bola e matou o jogo. Matou o jogo no primeiro tempo e o restante todo. Segundo tempo, Coritiba tentou, cansou, substituições não tiveram tanto efeito. O Remo mexeu, avançou as linhas e fisicamente o Remo foi bem, taticamente, então quase que perfeito aquilo que se propôs. O Remo fez uma partida perfeita taticamente. Fisicamente melhorou muito. Parabéns ao Mancha, preparador físico, e ao Daniel Paulista pela visão da partida. Na saída do Marcelinho, quando ele colocou ali o Pedro, eu não entendi muito. Eu fiquei, nossa, o que ele quis fazer aí? Depois eu fui entender a altura do jogador. Ele é um lateral, ele não é um ala, barra lateral ala, barra lateral, como é o Marcelinho. Eu entendi. A entrada também do Pedro Castro, né? Foi para dar aquela desafogada. Às vezes mudando o esquema, fazendo o Pedro Castro jogar de ponta direita e às vezes fechar mais aqui o meio campo para fazer um 4-2, 4-1-2-1-2 losango que deu certo. Enfim, resumindo, né? Quase 20 minutos de vídeo aqui. O Remo está de parabéns. O torcedor está de parabéns. O Remo fez uma partida muito segura. E quem disser que o Remo jogou mal, precisa assistir mais o Tudo Nosso Nada deles, precisa rever seus conceitos. O Remo não jogou mal, o Remo foi inteligente. O Remo soube que pegaria um adversário superior, tecnicamente, taticamente, até pelo trabalho do Moza, que já vem de tempos, desde o Campeonato Paranaense. E o Daniel Paulista pegou o Remo há 45 dias. Soube que o Coritiba está melhor preparado fisicamente do que o Remo. Soube jogar com o regulamento debaixo do braço. Soube jogar com a torcida ao lado e a torcida jogou junto com o clube. Então, quem falar, tiver a audácia de dizer que o Remo jogou mal, escuta mais a gente aqui, pega nossos vídeos, principalmente esse, entende que o Remo não jogou mal. O Remo foi inteligente. Do primeiro segundo, até o apito final, aos 51 minutos do segundo tempo, já que o árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Tanto por baixo quanto por alto. Tentando sair, mesmo sem ter aquele camisa 10, que pode ser o Regis. Estão preparando ele para isso. Jadson não esteve tão bem. Mesmo assim, o Remo não tem um substituto para o Jadson naquela função. Né? Substituições certas, no momento certo. Quando ele colocou o Dodô, que ele errou sim colocar o Dodô nessa partida. Não era para ter colocado. Mas ele viu que ele errou. Cara humilde. Ele é humano. Eu erro, ele erra, todo mundo erra. Só quem não erra é o homem lá de cima. Né? Ele corrigiu a tempo, sem esperar levar gol, sem esperar vir pro intervalo. Aqueles 15 minutos, 20 chatos, que todo mundo já sabe, leva um gol, vai tentar um empate. Não, ele tentou a vitória.
E com a qualidade do Janderson, qualidade do Marcelinho pelo lado direito, o lado que mais o Coritiba atacou, no lado esquerdo, deixaram o buraco, o Remo se aproveitou, uma bola foi fatal. Poderia ter saído no segundo tempo, nos contra-ataques, não deu certo, assim como o Coritiba poderia ter feito gol. Mas enfim, o que importa é você olhar hoje para a tabela e ver o Clube do Remo em quarto lugar. Invicto, nem o líder está invicto. E o Remo tem 1 ponto. Bateu 2 times que vão lutar para subir, sim. O América vai lutar para subir, pessoal. É G10. O Coritiba, G8. Entendeu? Até mais time do que o próprio América Mineiro. Parabéns à equipe do Coritiba, que em nenhum momento bateu. Que em nenhum momento foi desleal. Jogou um futebol jogado. Um futebol de nível que valoriza muito essa vitória do Clube do Remo. Estou muito feliz pela atuação, pelo brilhante início de Série B. Podemos não subir. Podemos. A Série B é muito difícil. São equipes muito equiparadas. Mas o Remo já fez 8. Para quem precisa de 43 pontos, não vai precisar de 45. Tá? Não vai precisar de 45. Nós vamos precisar, então, mais de 35 pontos para não cair. Lá na frente, faltando 10, 11, 12 rodadas, tá chegando ali perto, vamos atrás do acesso. Tem uma janela de transferência em julho. O Remo vai precisar de contratar. Assim como o Coritiba, o América, os clubes lá embaixo que vão também lutar para não cair, vão contratar. Porém, quem está aqui em cima tem mais probabilidade de contratar jogadores de qualidade, porque os jogadores estarão de olho. Eu não vou para um clube que vai descer, sendo que eu posso ir para um clube que vai subir e eu colocar no meu currículo. E o Remo, financeiramente, está acima de muitos clubes nessa Série B, e a torcida, com certeza, a partir de hoje, vai abraçar mais do que nunca, porque está com a consciência que este clube vai lutar por algo grandioso no final da temporada. Pode ser quinto, sexto, sétimo, oitavo? Pode. Como você, quarto, terceiro, segundo. Quem sabe, por que não? Campeão brasileiro. Sonhar muito? Sim. Mas desacreditar? Jamais. Porque o Clube do Remo, diferente dos outros anos, está fazendo uma excelente Série B até então. Né? E a torcida vai agarrar. Mais uma coisa, o Remo teve uma tabela ingrata. E passou pela essa tabela ingrata. Além da ingratidão da tabela, o Remo teve uma ingratidão física, uma ingratidão técnica e tática, que está sendo corrigido. O Daniel Paulista está corrigindo, trocando o pneu do carro, os 4 pneus do carro em andamento. E o Remo não capotou na estrada. O Remo não pegou atalhos. O Remo está seguindo a estrada com pneus novos, sem ter pneus carecas. E o Clube do Remo vai de vento em polpa na Série B, jogando de forma muito inteligente. A tabela foi ingrata no início, o Remo passou por cima. A tabela vai começar a ficar menos ingrata. Se o Remo continuar nessa performance, nessa sabedoria tática, obediência tática, essa melhora física e de qualidade técnica dos jogadores que vai aparecer, o Remo tende a fazer a mesma quantidade de pontos ou até mais, que o Remo pega um Criciúma fora, que não é do nível de um América e nem do Coritiba, mas também não é do nível de um Botafogo e de uma Ferroviária, tá acima. Então é meio termo. Isso aí é coisa pra gente falar em outros momentos. E depois pega o Amazonas. Dá pra ser um saco de pancada na Série B, contratando muito mal, igual o nosso rival, contratando jogadores sul-americanos, que não quer dizer nada. Tem uma ideia hoje em dia que o jogador sul-americano é diferenciado. Claro que não. O brasileiro do futebol sul-americano continua sendo o melhor jogador, entendeu? Junto com os argentinos, mas o brasileiro ele é melhor tecnicamente. E aí você tem essa ideia, por ser mais barato, e eles estão caindo no calvário. Perderam hoje dentro de casa, o Avaí. O Remo já começa a pegar times mais fracos dentro de casa. A tabela vai dizer isso. O Remo já bateu 2 dos 3 principais clubes da Série B. Tá faltando só o Atlético Paranaense. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa análise breve aqui, 23 minutos. Né? Tudo nosso lado deles, vou pedir de coração. Deixa teu like, inscreve no canal. Não dá pra gravar live agora. Tá? Mas amanhã, mais tarde, eu prometo que vai ter uma live de 1h30, 2 horas pra vocês aqui. Não sei se é na hora do almoço ou na parte da noite aí. Vamos ver o que a gente faz, tá? Gostaria de agradecer de coração a todos vocês. Fique com Deus. Tudo nosso nada deles, Leão no G4. Como é bonito a gente tomar um banho, comer agora, deitar, né? Eu ainda vou analisar outras partidas. Não vou dormir agora, não. Vou analisar para poder falar amanhã, mais tarde na live, que eu tenho respeito com vocês. E ver o Remo na tabela, brigando por algo grande. Fazia tempo, né, pessoal? Fazia tempo. Pé no chão, nada de se empolgar. Mas o Remo tá no caminho certo com o Daniel Paulista e jogadores e a torcida vai abraçar cada vez mais. Parabéns ao Coritiba por valorizar a nossa partida e a nossa vitória. Mais 3 pontos na tabela. Deixa os comentários. Gostaram? Mais tarde tem mais. Tudo nosso nada deles, pessoal. Um abraço. Torcida do Leão. Torcida do Coxa também, né? Que valorizou essa vitória. Bom time do Coxa. Me surpreendeu. A melhor partida que o Coxa fez na Série B foi hoje. Os deuses do futebol não são justos, né? Ainda bem que foram pro nosso lado e não foram pra eles. Valeu, galera. Um abraço. Theo Souza. Fui.